Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Mês de novembro, o mês da gratidão. Nós estamos falando sobre a gratidão. E nós vimos que uma das chaves para a gratidão é o contentamento. Mas aonde nós podemos encontrar o contentamento? Ontem nós falamos sobre isso. E hoje nós queremos falar para você aonde nós podemos encontrar o contentamento. E o contentamento nós encontramos no deleite em Deus. O cristão, ele só encontra o contentamento no anseio pelo céu. Entretanto, o céu já está na alma de todos os cristãos. E isso deve, hoje, nos trazer o contentamento. É a alegria do céu, amados. A alegria do céu traz contentamento. A alegria do céu consiste em conhecer Deus de forma plena e sem impedimentos. A alegria do céu é ver o nosso Senhor face a face, é ter comunhão íntima com Ele, é estar em Sua presença, adorando, deleitando-se nele. É conhecer o seu consolo e também a sua segurança. Não haverá noite nem necessidade de que os portões das cidades celestiais sejam fechados, nos diz Apocalipse 21, 25, pois lá não haverá medo. Todo cristão encontra o contentamento no deleite de Deus. Amados, e é pela fé. O cristão experimenta cada uma dessas alegrias agora, quando ele tem o seu relacionamento com Deus por meio de Cristo e ele tem então comunhão com Deus. Nós encontramos o contentamento de forma pessoal e íntima, na alegria de adorarmos e nos deleitarmos na presença de Deus. Quando nós temos o consolo e a segurança de que Deus nos acolheu para sempre e que ninguém pode nos arrebatar de sua mão. O cristão, ele encontra contentamento hoje na alegre comunhão com Deus. Paulo, ele falava isso na sua carta aos Filipenses, que a alegria do crente era e é e deve ser sempre a sua união com Cristo. Isso deve estar sempre entrelaçado. A nossa união com Cristo é simplesmente outra maneira de dizer que o crente tem um relacionamento com Cristo. E esse relacionamento é a fonte que faz transbordar de alegria o coração do crente, do cristão. Nós precisamos fazer com que o contentamento ele faça parte da nossa vida. E por isso nós estamos trabalhando, trazendo essa linguagem importante de que é muito importante que nós tenhamos alegria e contentamento no deleite do Senhor, em confiar no Senhor, em conhecer o Senhor, em ser achado nele e, como diz Paulo, e participar dos seus sofrimentos e da sua morte, bem como no poder da sua ressurreição. É importante a gente entender que o crente, ele só encontra o contentamento na aliança da graça, quando somos entendidos que os crentes estão unidos com Cristo em um relacionamento de aliança. Cristo é o cabeça, o representante dessa aliança, o mediador, e Ele é também a garantia dessa aliança. Todo cristão encontra contentamento
quando ele lembra que todas as bênçãos e promessas da aliança se devem a Cristo, mas elas chegaram até nós, porque nós estamos unidos a eles nessa aliança. E é isso que nós precisamos entender, que todas as promessas da aliança de Deus com seu povo certamente vão se cumprir, porque não se baseia nos esforços imperfeitos e infiéis do homem, mas sim nas promessas de Deus. Como diz Colossenses 1,19, as promessas de Deus são sim e amém, por meio de Cristo Jesus. Então, o crente também, ele pode encontrar o contentamento, não só lembrando da aliança, mas também de todas as promessas que o Senhor fez. Deus promete nunca deixar e nem abandonar os seus filhos. Ele promete que toda boa obra que Ele começa em nossa vida, Ele vai completá-la até o dia da sua volta. Nós temos também a promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Romanos 8:28. Então nós temos essas declarações que em tempos de dificuldades, o cristão encontrará contentamento em saber que as suas lutas elas têm um propósito e que serão produtivas. Deus está trabalhando para o nosso bem e também para a sua glória. Nós não precisamos e nem devemos ficar desesperados. Nós temos mais uma promessa. Deus promete que além de nos sustentar, nos dará também graciosamente todas as coisas, como diz Romanos 8:32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O cristão deve estar contente e grato, porque ele tem a garantia de uma abundância de bênçãos vindas da destra de Deus, que não é um doador mesquinho. O deleite e a alegria do cristão transbordarão em Cristo. Nós poderíamos passar a eternidade nesse pensamento, refletindo sobre as promessas de Deus que dizem respeito à nossa segurança espiritual. Quando ele diz lá em João 10:28 que ninguém nos arrebatará da sua mão. Então, amados, o cristão, ele encontra contentamento em estar unido ao Deus de aliança, porque ele confia que aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir, não importa o tempo que passe. Salmos 34:8 nos diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Ele promete que há na sua destra delícias perpétuas. Então a atitude de todo crente deve ser como o de salmista que orou: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Salmo 42:1. Os prazeres desse mundo não satisfazem a nossa alma, somente Deus satisfaz. Por isso, amados, a nossa alegria, nosso desejo e nosso deleite se encontram somente em Deus. Quando sua mente, quando as suas emoções, sua vontade, quando o seu coração entender isso, você viverá e encontrará um deleite maior em Deus. Por isso, nós precisamos guardar tudo isso em nosso coração, para que nós possamos encontrar a fonte de todo o contentamento. Nenhuma alma irá ao céu, senão aquela o qual o céu já veio. O cristão, ele experimenta uma amostra da glória quando vive a sua união e a sua comunhão com Deus em Cristo. E ele se torna para si a fonte de todo o contentamento. De fato, somente quando a nossa vida é marcada pela comunhão com Deus é que podemos viver e morrer com
contentamento. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá!